Muito bem-vindos ao podcast Vírgula Jurídica, onde o saber não tem um ponto final. Hoje nós estamos aqui com o João Vitor Simões, que vai trazer para a gente um assunto sensacional, que é as oportunidades de investimentos no exterior. Eric, eu fiz uma brincadeira com você quando eu estava viajando, estava lá na frente da Nasdaq, aí eu falei, Eric, vamos fazer um podcast sobre investimentos internacionais, você comprou a ideia, estamos aqui hoje. Na hora, trouxe um cara especialista, primeiro prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o João, cara especialista no assunto, e trazer mais uma forma da gente conseguir pensar em planejamento financeiro, planejamento de aposentadoria, diversificação. Eu acho que todas as formas são muito importantes. Eu tenho certeza que o João vai dar um show aí pra gente hoje. De nada, prazer todo meu aqui. Obrigado pelo convite de vocês. E é uma honra sempre falar sobre investimentos, sobre mercado de capitais e principalmente pela minha área de atuação, que é o mercado de investimentos internacionais. Então, prazer todo meu. Não, prazer é nosso, João. Você não sabe, eu sei que a sua agenda é super complicada. Estar com a gente aqui, pra gente é motivo realmente de muita honra. Obrigado. Já foi um pouquinho mais, o Eric, que me acompanha um pouco mais de perto, sabe que no final do ano passado eu tive uma rotina acho que um pouco mais puxada do que eu tenho hoje, então minha agenda já foi um pouquinho pior então, do que já vou começar aqui então, João. Primeiro, se apresenta, cara, fala da tua carreira, o que você faz, da tua experiência profissional, e depois já pega o gancho aí, por que é legal a gente investir no exterior, por que a gente tem que pensar nisso como uma forma de diversificação. Legal. Então, para quem não me conhece, primeiro, muito prazer. Meu nome é João Vitor Simões, sou especialista de operações internacionais na Blue 3. Sou novo, acho que a cara condena, tenho 21 anos de idade. Comecei no mercado financeiro com 18, fazendo uma colaboração educacional com a Suno Research, que é uma instituição que me apoiou demais no mercado, que me introduziu aos profissionais de mercado. Comecei no mercado de fundo imobiliário, de novo na parte educacional, então comecei a produzir artigos sobre emissões, sobre follow-on, sobre a indústria de fundo imobiliário, os fundos em si, e fiquei nessa parte de fundo imobiliário do início de 20, que foi ali a época de pandemia, os mercados brasileiros derretendo, os mercados mundiais derretendo, principalmente aqui o brasileiro, o mercado de fundos imobiliários também. Então esse âmbito educacional na parte de imobiliário foi muito importante para o mercado em si. Fiquei até no final de 21 no mercado de imobiliário e decidi sair, pedi ao pessoal da Suno, para ficar um pouco afastado, estava com alguns problemas pessoais, enfim. Tenho o meu empreendimento educacional também, que é o Legado Jovem. E no meio do ano passado recebi a proposta da Blue para tocar a parte de investimentos internacionais e ficar responsável pelas áreas do Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Então minha parte no mercado ela foi um pouquinho disso. Hoje eu fazia engenharia de produção aqui na PUC Rio, fiz uma transição para administração de empresas na PUC Minas por conta, de novo, do trabalho. Então eu estou conseguindo mesclar essa parte de trabalho e academia durante o dia. Sensacional, João. Assim, primeiro que quero dizer que é uma trajetória inspiradora para tantos jovens no país. E então você está de super parabéns. Eu hoje já tenho lugar de fala de ancião, assim, né? Então, assim, quando eu vejo alguém tão jovem, já com uma trajetória tão interessante e ao mesmo tempo já conquistou tudo, tanto, e ainda tem uma carreira tão promissora, né? Então eu fico muito feliz com isso. Na verdade, isso é uma das coisas que me animam. Legal. Eu costumo dizer para a galera e dentro dessa empresa que hoje eu faço parte que tem o âmbito educacional, eu costumo dizer muito que quanto mais novo você mais margem você tem para impressionar, né? Ao mesmo tempo, quanto mais novo você maiores são as barreiras. Então, ao mesmo tempo que é inspirador, é muito difícil, né? Assim, acho que até para sentar na frente de um cliente, para você falar sobre o mercado internacional, eu com esse rosto de criança, frente a um cara que já tem 2, 3 vezes a minha idade, é uma barreira que a gente encontra, mas ao mesmo tempo a gente consegue, se obviamente tiver muita dedicação, né? Enfim, muita garra, o que a gente chama de grit, a gente consegue alcançar aquilo que a gente tem como objetivo. Bacana, muito legal. E aí, já que você falou de mercado internacional,
Para muita gente isso parece assim, algo inalcançável. Como é que eu vou investir no exterior? E isso é uma realidade? É só para quem tem muito dinheiro? Como é que funciona a questão do mercado internacional? Eu costumo dizer que os investimentos internacionais eles nunca foram triviais, ainda não são, e a gente está trabalhando para que sejam. Tá? Por quê? Hoje a gente sabe que o brasileiro ele investe 99% do patrimônio dele dentro do Brasil. Se a gente for pegar os outros países, se a gente for pegar Chile, por exemplo, o Chile investe de 40% a 50% fora do Chile. Aí muita gente fala, poxa, o Chile é pequeno, legal, vamos para os Estados Unidos. O americano ele investe de 30% a 40% fora dos Estados Unidos, né? Na Europa esse número chega de 40% a 60%. Então o Brasil ele tem essa, digamos, anomalia no que tange o viés de home bias. O viés de investir na própria casa porque ele já está vivendo aquilo ali, ele está acostumado com a renda fixa aqui, ele está acostumado com a renda variável aqui, né, as ações. Então, ele se sente mais seguro em fazer um eventual investimento. O mercado americano é um mercado muito grande. Se a gente for comparar o mercado brasileiro, eu costumo dizer que é o famoso 3-2-1. Antes o Brasil ele representava mais ou menos 3% de todo o PIB mundial. Hoje representa próximo de 2%. O mercado de renda fixa brasileiro ele representava mais ou menos 2%. Hoje representa 1% do mercado financeiro global. Se a gente for para ações, esse número bate 0,8%, 0,9% do mercado financeiro global. O mercado americano hoje representa 57%. Então, eu costumo dizer que nunca foi trivial e ainda não é por essa complexidade, por esse tamanho do mercado americano. Eu costumo dizer que aqui a gente tem os grandes fundos do Brasil, tem 20 bi de tamanho, 25, 30 bi. Lá a gente vê os fundos pequenos tendo 60 bi de dólar de tamanho, 70 bi de dólar. Então, acho que por conta disso, dessa discrepância de tamanhos, e por ser um mercado não tão usual para o brasileiro, isso sempre foi muito, muito difícil, foi um horizonte um pouco longe para o brasileiro. Né? E, João, pegar um gancho importante do que você falou, né? A gente precisa entender também em que contexto a gente está inserido. Hoje a gente tem boa parte do dinheiro na poupança, e existe um motivo para isso, né? Há 30 e poucos anos atrás, né, perto ali do ano que eu nasci, congelaram a poupança. Então pessoas que têm 40 e poucos anos, 50 anos, 60 anos, ainda carregam esse medo de tomar um pouco mais de risco. E tem total relação com o que você faz pelo seguinte, 90% do dinheiro ainda está na poupança, gente, que é o investimento que tem a menor rentabilidade possível, sendo que investimentos do mesmo nível de risco, fora internacionais, pagam mais, né? Então, mesmo a segurança paga mais, as pessoas escolhem o que tem menos. Por quê? De maldade? Não, medo e falta de informação, e o que a gente faz aqui é justamente para tentar quebrar isso. Legal. Você tocou num ponto que é muito interessante, eu ouço muito quando eu converso com outras pessoas que não são do mercado, né? Poxa, eu não invisto nos Estados Unidos porque é muito arriscado, eu não conheço, é um mercado muito longe. Só que se a gente for pegar hoje em termos de qualidade de crédito, isso na prática, qual que é a segurança de eu investir num tesouro americano e num tesouro brasileiro? O investimento nos Estados Unidos ele é muito mais seguro, né, teoricamente, quando comparado com um país emergente, né, comparado com o Brasil. Então, quanto mais conservador a gente é no âmbito de carteira de investimento, na teoria e, portanto, na prática, a maior exposição eu teria que ter no mercado internacional, pelo tamanho das empresas. Para vocês terem uma noção, a Apple hoje representa, o valor de mercado da Apple é maior do que o valor de mercado da Bolsa do Brasil. Então, pelo tamanho das empresas, pelo tamanho e soberania da economia norte-americana, é muito mais seguro você investir lá. E aí a gente pode entrar no bate-papo de que hoje o cenário corrobora para isso, e que antigamente não, quando comparado com o Brasil. Então é um outro ponto, e acho que aqui que está a importância de trazer o educacional para a mesa, de que o investimento fora, ele traz muito mais previsibilidade, segurança para o investidor do que eventualmente aí uma poupança, um tesouro Selic. Basta olhar o movimento do mercado, né? Quando tem qualquer problema, o pessoal foge pro dólar. Exato. Se for pegar as grandes crises que aconteceram e que impactaram os mercados globais, 2001, né, .com, você tem 2008, subprime, você teve Covid. O que aconteceu no mundo? O mundo inteiro foi para os Estados Unidos.
o mundo inteiro buscou o que a gente chama lá fora de risk-free rate, que é a taxa livre de risco, que é os ativos, as dívidas do governo americano. Então, se você for parar para voltar atrás, fazer esse backtest e entender o que o mundo fez nos momentos de crise, incerteza, adversidade, foi buscar a soberania americana. Agora, João, duas dúvidas assim. A primeira realmente os números que você colocou são impressionantes de diferença dos países investindo lá fora. Agora, isso leva em consideração os investidores, pessoas físicas ali, ou só as grandes empresas? É uma questão cultural da geral, ou é uma questão que assim, as empresas estão mais acostumadas a investir lá fora, nesses outros países, assim? Quando a gente fala desse número de 99%, a gente está falando da pessoa física, né? Desse viés, de fato, do home bias. Eu tô aqui, eu invisto aqui porque eu conheço uma Vale, eu conheço um Bradesco, eu conheço o Itaú. Eu não vou investir num Goldman, num JP, numa Apple, porque está um pouco mais distante para mim, né? Então a gente fala de pessoa física. Quando a gente vai para empresas, e aí eu vou utilizar aqui o governo brasileiro como exemplo, a reserva internacional do Brasil hoje é mais de 80% dolarizada. E lá no site do Banco Central, isso é um ponto interessante, está escrito que o país ele tem mais de 80% da reserva internacional dele em dólar para honrar tudo aquilo que ele faz diante do mundo inteiro. E aí que está a dicotomia. Se o Brasil expõe o próprio capital 80% em dólar, por que eu coloco 100% em real? Então isso mostra, de novo, o capital que está em reserva internacional, ele é de fato para proteger patrimônio, para preservar capital e honrar com todas as dívidas eventualmente que ele tenha para fazer aí ao longo do mundo. E aí, só para... A outra dúvida era o seguinte, tem claramente esse componente comportamental, de economia comportamental ali no meio do receio do desconhecido, né? Sim. Mas talvez junto com isso a gente pode ter outros elementos, como por exemplo, uma maior burocracia no Brasil para esse tipo de investimento, até depois de declaração de imposto de renda, alguma coisa assim. E outro exemplo, talvez a gente ter uma taxa de juros elevadas no Brasil torna talvez você investir, por exemplo, em títulos do Tesouro brasileiro uma coisa muito atrativa para que talvez faça com que a pessoa fale, para que eu vou lá para fora se eu tenho uma taxa aqui no investimento seguro no Brasil? Essa é uma dúvida que a gente recebe bastante, né? Poxa, por que eu investiria no mercado americano hoje com o Tesouro pagando 5% lá se eu tenho 13%, 14% aqui? A pergunta que eu sempre costumo fazer é, se tá tão atrativo aqui, por que o mundo inteiro não tá aqui? Tipo, vamos parar para pensar nisso um pouco, né? Por que as grandes instituições do mundo inteiro, uma Apple, um Goldman, um próprio governo americano não tem o capital no Brasil rendendo 13%, 14%, 15% em real? Os fundos de pensão americanos. Perfeito, né? Então, assim, eu costumo dizer que a alocação dentro do Brasil, o investimento dentro do Brasil, quando a gente conversa com os americanos e lá dentro da área a gente tem conversas com o Goldman, com o JP, com o Citi, que são cabeças diferentes pensando, né? O americano ele tem uma cultura muito diferente da nossa, e quando a gente pergunta como que eles enxergam o Brasil frente ao mundo, é muito mais numa alocação, no investimento para aproveitar oportunidades. Então, no momento que a gente vive hoje, igual o Eric falou, de uma taxa de juros lá em cima, um mercado, as ações sofrendo um pouquinho por conta desse aperto monetário, surgem oportunidades. E aí você vê esse capital estrangeiro entrando nos mercados brasileiros para aproveitarem essas oportunidades. O mercado americano, o mundo enxerga ele como uma alocação muito mais estrutural, em que você tem mais segurança, você tem mais previsibilidade, naturalmente um retorno um pouco menor no capital investido, mas você consegue comprar o ativo e sentar no ativo ao longo dos anos. Você consegue se dar esse privilégio quando você está construindo um portfólio. Então, quando você tem, e aí olhando para o brasileiro, o investimento no Brasil, andando de mão dada com o investimento fora, o portfólio ele fica muito mais eficiente. Você consegue fazer esse controle oscilatório que a gente chama muito melhor. E falando da parte tributária, porque de fato isso é uma dúvida que surge muito e é uma burocracia que existe, isso impede muitos brasileiros de investirem fora. Eu costumo dizer que antigamente, de fato, acho que era um horizonte muito longe. Você não tinha instituições que democratizavam essa parte tributária para o investidor. Lá dentro da área internacional da Blue 3, a gente trabalha com uma instituição
que é a Avenue Securities, que é uma instituição americana sediada fora, fundada fora por um brasileiro, que é o Roberto Liu, e ele fundou a Ágora e vendeu para o Bradesco em 2005, fundou a Clear e vendeu para a XP em 2012, 13, se eu não me engano, fundou a Avenue em 2018 e está aí até hoje. A gente costuma dizer que ele é o Steve Jobs do Brasil, que você fundar 3 corretoras e ser bem sucedido nas 3 é uma coisa um pouco difícil de acontecer. E dentro da Avenue a gente tem essa automatização. A gente consegue democratizar toda essa parte tributária. E fica tão simples quanto a parte tributária no Brasil. Tudo é declarado no Brasil como investidor não residente americano e os impostos eles são, de certa forma, um pouco parecidos com aqui. Tá? Então, hoje a gente já consegue trabalhar isso muito melhor. O horizonte está um pouco mais perto do que 4, 5 anos atrás. Quero trazer um ponto relevante aqui. A maioria dos brasileiros moram de aluguel e o índice de reajuste do aluguel é o IGPM. Poucas pessoas sabem, João, que o IGPM é ultra sensível à variação cambial. É um índice prioritariamente formado por empresas, o câmbio sobe, a matéria-prima da empresa é impactada antes. Por que você deve investir no exterior também? Claro, um percentual do seu patrimônio. Você vai proteger o seu capital, a variação do seu aluguel. Então, coisas do dia a dia, como aluguel, alimentação e uma série de outras coisas, combustível, tudo isso está atrelado à variação cambial. Então, eu acho que esse é um ponto mais simples da gente trazer aqui, a necessidade das pessoas pensarem nisso. Porque senão fica mais um item que a gente tem que diversificar, mais uma coisa que a gente tem que se preocupar, mais uma questão de tributação para a gente ter que se preocupar lá na declaração de imposto de renda, que é um Deus nos acuda, a gente sabe disso. Mas tem os pontos que são ultra necessários e positivos. A sua vida hoje é dolarizada. Exato, eu costumo dizer que tem um índice muito famoso que a gente usa bastante, que é o iPhone Index, que é o índice iPhone. Eu acho que isso retrata, quando a gente materializa tudo que a gente está falando de preservação patrimonial, de acesso de novos mercados, a gente vê que o que a gente está consumindo aqui é dolarizado, né? O microfone da HyperX é dolarizado na ponta, o iPhone é dolarizado na ponta, por isso que chega aqui tão caro, né? Então, se a gente for pegar o preço do iPhone lá em 2007, 2008, aqui no Brasil custava mais ou menos R$1.000, R$1.200. E nos Estados Unidos, 600, 700 dólares. Eram preços, de certa forma, próximos, né? Quando a gente olha nos últimos 4, 5 anos, o preço do iPhone se padronizou em dólar, em $1.000. E se você quiser algo com mais capacidade, o último lançado chega a $1.400. No Brasil, o último lançado foi lançado a R$14 mil. A gente está falando, e aí uma matemática meio grosseira, de 800, 880% de alta no valor principal comparado com 2007, né? Então, o que eu costumo dizer? O que adianta a gente colocar 100% do nosso patrimônio investido no Brasil se a gente compra cada vez menos no mundo? A gente perde poder de compra global quando a gente aloca 100% na moeda real. E desde a criação, que foi em 94 até hoje, a moeda perdeu 80% do valor. Então, nenhum 13, 75, 14, 15, 16% em real ao ano, de forma conservadora, teria corrigido esses 880% em alta. Então, isso que você falou de, cara, o GPM ele é muito sensível ao dólar, ele está ligado ao produtor. Poxa, o dólar está mais alto, o produtor ele importa menos. Ele, na prática, ele exporta menos também. Ele é obrigado a reduzir nível salarial, ele é obrigado a contratar menos, né? Então, a gente vê isso na Argentina, por exemplo. A Argentina, você tem uma inflação que está chegando a 108%, quase 109%. Um juros que está chegando a 97%. Cara, a gente sabe que a Argentina é muito conhecida pelos vinhos, né? O famoso Malbec de Mendoza, você tem os Pinots, enfim. E o produtor de vinho, ele está sofrendo muito com essa inflação alta, com esse crédito caro. Ele é obrigado a contratar menos e toda aquela história de economia que a gente já sabe muito bem. Sim. É engraçado, né? Porque quando eu tinha 21 anos, o índice era o Big Mac. Tem essas analogias Big Mac, tem da figurinha da Copa também, que é muito famoso, e tem o do iPhone, que é o que a gente mais usa, porque a gente sabe, poxa, o Eric ele tá usando o iPhone, eu uso o iPhone, não sei se você usa, enfim, mas é algo mais material para que a gente tenha noção de fato do impacto, né? A gente às vezes enxerga o dólar como algo muito distante da gente, mas ele tá aí no nosso dia a dia, enfim. E o que você acha uma alocação ok para uma pessoa começar a investir, percentualmente, que eu digo?
A pessoa tem 100 mil reais investido no Brasil, entendendo toda essa cultura restritiva que a gente tem, essa deficiência na educação financeira que de fato nós temos também. O que você acha que é uma alocação inicial para a pessoa fazer assim em termos percentuais, para a gente não falar de valores aqui? O que você acha que é o ideal para a pessoa começar? Eu costumo dizer que esse percentual ele vai estar diretamente ligado ao teu perfil de risco. Quanto mais conservador você é, né, maior tende a ser a sua exposição no exterior, muito por conta de todos os tópicos que a gente acabou de comentar. Eu costumo dizer que para iniciar, a gente pode trabalhar com 25% do capital, né? É óbvio, se eu sou conservador, cara, eu quero alocar em algo que eu vou ter previsibilidade, vou ter segurança, a gente aumenta essa exposição para 40%, 50%. Se eu coloco a maior parte do meu capital a risco, então eu sou um cara que tem mais apetite a risco, eu consigo ver o meu patrimônio oscilando, eu consigo aproveitar mais oportunidades, por exemplo, na Bolsa Brasileira e alocar de 10% a 15% no exterior. Essa já é uma visão de quebra de paradigma total para a maior parte das pessoas, né? Porque assim, se você perguntasse isso para mim antes de eu conversar com você, eu falaria que era o contrário. Quanto mais conservador, menos você botaria no exterior. E agora que eu tô percebendo que o movimento, até por conta de tudo que você explicou, quanto mais conservador, melhor você tá ali com um investimento. Quando a gente tá falando de investimento no exterior, é basicamente Estados Unidos, né? Tem outras alternativas, mas basicamente é para ter essa segurança. A gente tá falando de Estados aqui Unidos. A gente está falando de soberania americana, né? Por muito tempo essa soberania foi da Europa. Hoje você tem uma briga muito grande de China também, mas hoje a gente fala de Estados Unidos, enfim, então aqui a gente está falando de alocação internacional no mercado americano. E uma coisa que você falou, João, quando você disse por maior que esteja a taxa de juros no Brasil, não seria suficiente para compensar as perdas que a moeda, que o real teve em relação ao dólar, e a gente ainda tem que somar uma outra questão, né? Porque tudo bem, o mercado de renda fixa nos Estados Unidos pode pagar uma taxa menor, mas se você for para renda variável, talvez você tenha até ganhos percentuais maiores na Bolsa Americana, pode ser, que na brasileira, de repente é possível que isso aconteça também, não? Então, eu costumo dizer que, e até um dado que as pessoas não sabem, mas se a gente for buscar os fundos de pensão americanos, eles são quase 100% expostos a ações de grandes empresas americanas. A menor parte está em renda fixa. O americano está acostumado com juro próximo a zero. Já chegou até a ser negativo, né, há alguns anos. Só que muito por conta de tudo que a gente viveu, 2020 pandemia, início de 22 ali você teve os conflitos entre Rússia e Ucrânia, isso gera muita incerteza para o mercado, né? E lá em 2020 eu sempre gosto de dar esse passo atrás para explicar, né, um pouco do cenário. 2020, pandemia, mundo inteiro fechado, Estados Unidos hoje representa 25% do PIB mundial, então é uma parcela muito grande. Ele precisava continuar fomentando a roda econômica, né? Ele precisava continuar gerando emprego, ele precisava continuar com que as pessoas continuassem comprando os produtos e serviços prestados pelas empresas. O que eles fizeram? Eles emitiram 5 tri de dólares em papel moeda para colocar na mão do povo. Qual que é o problema disso? Inflação. A partir do momento que você coloca dinheiro na mão do povo, se compra mais na média. E o famoso macroeconomia aqui, o livrinho de economia, é o macro e o micro, né? Você tem a linha de oferta e você tem a linha de demanda. A partir do momento que você coloca muito dinheiro na mão do povo, se compra mais na média, então a linha de demanda ela gira muito mais rápido do que a linha de oferta. Na prática, para você juntar um dinheiro para comprar um celular, é muito mais rápido do que você produzir esse celular para fazer a venda, né? E aí você gera inflação, porque a partir do momento que essa linha de demanda supera a linha de oferta, você tem essa pressão inflacionária. Então lá nos Estados Unidos você teve uma inflação que saiu de perto de 2%, que é a meta, e que é o que o americano está acostumado, e foi para 9,1% no final de 21. E aí, enfim, frente às medidas de política monetária que existem na mão do Banco Central norte-americano, a mais efetiva é você encarecer o crédito, é você limitar a quantidade de recurso de moeda na mão do povo. E aí você teve um juro que saiu de 0,25 para 5,25 que está hoje, tá? Numa banda de mais ou menos 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses. Então, as aplicações de renda fixa que antes eram utilizadas como reserve, como cash, e os fundos de pensão americano tinham a menor participação,
hoje estão sendo utilizadas como uma alocação estrutural, para você correr pouco risco e alinhar um retorno interessante ao longo dos anos. Sobre a renda variável, um ponto interessante é que a bolsa americana ela traz uma dinamicidade muito maior do que a bolsa brasileira. Se a gente for pegar há 20, 30 anos atrás, quais que eram as maiores empresas da bolsa brasileira? Era commodities, estatais e bancos, né? Era Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Vale, Petrobras. Hoje, quais são as maiores empresas da bolsa brasileira? Bradesco, Itaú, Vale, Petrobras. Mesma coisa. Lá, nos Estados Unidos, se a gente for pegar uma banda de 30 a 40 anos, as empresas que tinham a maior soberania do mercado de renda variável eram as empresas de capital intensivo. O que significa? Johnson & Johnson, GE, P&G, né, Procter & Gamble. Hoje, o que a gente vê? Tecnologia, inteligência artificial. Então, o brasileiro, o CIO, o Chief Investment Officer da Avenue, que é o Daniel Haddad, não tem nenhuma relação com político nenhum, é só o sobrenome que é parecido, ele costuma dizer que quando o investidor aloca 100% no Brasil, na Bolsa Brasileira principalmente, é como se ele estivesse no mercado em um único só corredor, deixando 99% do mercado fora. E é isso que a gente faz a analogia para o mercado americano. Então a gente consegue aproveitar essas oportunidades de crescimento e assim a gente tende a acreditar que a tecnologia e a inteligência artificial vão ganhar muito mercado ao longo dos anos, vão ganhar essa soberania do mercado de ações americano. Você deixa de aproveitar essa oportunidade e apurar esses ganhos acima da média do mercado americano se você aloca 100% aqui dentro do Brasil. Tem um ponto relevante, sempre política de lado, tá? Mas que é relevante para a gente tomar decisões econômicas, né? A gente está nos Estados Unidos, tem republicanos e democratas que têm ali os seus ideais diferentes, mas economicamente você não sente tantas mudanças. A economia sempre é conduzida da mesma forma, na média. Então, beleza, você tem esse ponto. No Brasil, nós também temos uma polarização, exatamente agora mais parecido com o que é lá, só com duas políticas econômicas completamente diferentes. Então você pode ter uma política econômica em 4 anos e uma outra completamente diferente em outra e na próxima completamente diferente. Eu acho que esse é um dos motivos também para a gente alocar uma parte do capital no exterior, para você conseguir ter pelo menos uma previsibilidade de uma ideia. Beleza, agora a taxa de juros nos Estados Unidos está alta, mas calma, ela vai baixar. Ela tem ali um histórico de taxa de juros baixa. A ideia deles é ter taxa de juros baixa, é valorização de bolsa de valores, é valorização de empresa, é conseguir tornar a empresa o mais sólida possível. Se você pega aqui 90% das empresas que abrem e fecham no primeiro ano, você entende o que o país valoriza e o que o outro valoriza. Então eu acho que esse é mais um motivo, cara, para você botar dinheiro lá no exterior e conseguir ter uma segurança maior também em relação à política econômica. Se blinda, né? Eu acho que isso é importante. Né? Exato. Acho que até pelo tamanho da economia brasileira, qualquer coisa que se fala, e a gente sabe que o meio político ele tem muito isso, né? Você tem uma polarização muito grande, enfim, de direita e esquerda lá fora, democrata e republicano, e qualquer coisa que se fala pelo tamanho da economia e pela cabeça do brasileiro se sente muito nos mercados, se sente muito no âmbito econômico. Lá fora, cara, isso é meio que ignorado pelo mercado, né? Eles estão muito acostumados a valorizar de fato o crescimento das empresas, né? Enfim, essa parte de produção e geração de emprego por meio da parte principalmente privatizada, né? E quando a gente olha os mercados, quando a gente vai ver as trocas de governo de democrata para republicano ou republicano para democrata, os mercados eles tendem a sentir 5 a 8% nos primeiros dias ali, depois eles voltam ao normal. E muitas vezes essas variações são pelos grandes players, pelas grandes instituições para aproveitar eventualmente um bom momento de mercado em que se traz incerteza, você não sabe qual que vai ser a política monetária exercida pelo governo que está entrando ou eventualmente pelo governo que saiu. Então esses grandes players costumam fazer essas movimentações e o mercado sente, mas é muito pouco. Aqui no Brasil a gente já vê totalmente diferente, né? Se você tem uma noção, até brinquei no início do podcast, no final do ano passado minha agenda ela foi um pouco mais cheia do que é hoje, né? Então quando a gente teve de fato essa mudança de governo, você tem
a cabeça do brasileiro é, cara, eu tô com muito medo ou eu tô muito confiante, e aí isso gera uma discrepância, uma dicotomia muito grande para os mercados, e aí você tem a galera daqui trabalhando muito para segurar quem tá aqui, e você tem muita gente com essa incerteza do que tá acontecendo no Brasil e manda para fora. Né? Então, assim, cara, eu começava às 8 da manhã e terminava às 10 da noite, tudo em reunião, para de fato explicar e trazer esse educacional para a mesa do brasileiro. Cara, você está mandando, mas vamos saber onde você está pisando. O que é o mercado americano? O que você tem à sua disposição? Como que é a renda fixa? O que ela era no passado? O que ela é hoje? Qual que é o tamanho da oportunidade? Entendeu? Então, aproveitando esse gancho, porque quando a gente fala em investimento no exterior, a gente não está falando de uma cesta só, né? Tem várias alternativas. E com riscos diferentes também. Se você aplicar na Bolsa americana, por mais que ela tem essas oportunidades a mais, você está dentro do risco de renda variável normal, né? Renda fixa, você está dentro de uma margem de segurança maior do que na renda variável, principalmente no Tesouro Americano. E aí eu queria, vamos começar falando um pouco de renda fixa nos Estados Unidos, e já começo com uma pergunta. Diante desse histórico de juros que o Eric colocou, você colocou, esse é um momento muito especial para se comprar títulos americanos? Não, como é que você vê isso? Assim? Legal. A renda fixa, como eu falei há alguns instantes atrás, a renda fixa costuma pagar muito pouco nos Estados Unidos, né? O juro lá ele é muito próximo de zero. Então, se eu for pegar um título do governo americano, que a gente pode utilizar aqui por fins educacionais, uma analogia ao Tesouro Selic, aqui a gente está acostumado com uma Selic num cenário tradicional de mercado de 4, 6, 8, 10%, agora um pouco mais atípico de 13 e 25 agora, foi divulgado ontem. Com viés de baixa, né? Com viés de baixa. Lá fora a gente está acostumado com 0,5, 0,6, 0,8, 1%. Então o que a gente chama de Treasury, que é de fato o Tesouro Americano, ele vai pagar em linha ao juro. Então 0,8, 1%, 1,2% no máximo no cenário tradicional americano. Muito por conta de todo esse cenário que eu expliquei, de aperto monetário, de inflação, que vem reduzindo muito bem, você tem uma renda fixa que deixou de pagar 0,8 para pagar 5,2%. Então hoje, que a gente chama de risk-free rate, que é a taxa livre de risco, está pagando 5,2% ao ano. Então o que o mercado entende? Por que eu vou alocar meu capital em bolsa, que costuma pagar na média, se a gente for pegar o S&P, que mede ali a média das cotações das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que são as mais líquidas inclusive, ele vai pagar 8, 8,5%, 9%. Por que eu vou correr tanto risco se eu consigo apurar 5,2% em renda fixa americana sem correr risco algum, né? E se a gente for pegar a carteira do americano tradicional, é o famoso 60-40, né? É 60 equity, 40 bonds, ou seja, 60 renda variável, 40 renda fixa. Hoje, esse portfólio está dando mais ou menos, se a gente for pegar do início do ano até hoje, 5,4. Se a gente for pegar a taxa livre de risco, 5,2. Qual que é o sentido? Então, hoje, a gente enxerga a renda fixa americana como uma oportunidade muito grande, principalmente para o brasileiro. Por quê? Eu tenho medo de colocar o meu capital onde eu não estou acostumado, eu não conheço o mercado americano. Legal, então vamos fazendo os movimentos aos poucos. Vamos alocar em renda fixa, sem risco, né? Hoje a gente consegue alocar em tesouro americano com 10 mil dólares, com 50 mil reais. Porque antigamente era 50 mil dólares. Tem papel pré-fixado? O mercado americano ele é majoritariamente pré-fixado, tá? É muito difícil a gente ver um fundo pós, apesar de ter, né? A gente chama lá fora de Money Market Fund, que é o fundo que vai acompanhar a curva de juros, é um fundo pós-fixado do Brasil. Lá o mercado ele é majoritariamente pré-fixado, em que você compra o ativo, há uma taxa que você contrata no momento da compra, e se você respeita o vencimento, que pode ser de 3, de 6, 9 meses, 1 ano, 30 anos, você exerce a taxa contratada. O mercado funciona assim, muito por conta da maturidade. Ou seja, hoje, se eu pegar um título pré-fixado, eu consigo garantir uma taxa acima do padrão americano por muitos anos. Basicamente é isso, né? Exato. O que a gente vê, principalmente as grandes instituições fazendo, é você pegar esses títulos que hoje estão pagando 5,2%, Tesouro Americano, e que antes pagavam 0,8%, 0,9%, 1%, e pré-fixar isso pelo maior tempo possível, que a gente chama de aumentar a duração da carteira de renda fixa, aumentar a duration de renda fixa. Então, você consegue comprar o Tesouro Americano pagando 4,5%, 4,8% até 2028 todo ano. 2028?
Exemplo. O papel mais longo tá... Não, o papel mais longo tem 2115, 2130, pra vocês terem uma noção. Então, é por isso que hoje a gente enxerga a renda fixa americana como uma oportunidade de alocação. Porque você consegue controlar a oscilação da carteira muito melhor quando você junta Estados Unidos com o Brasil, até por conta, e a gente pode tocar nesse ponto, da correlação negativa que existe entre câmbio e Bolsa Brasileira. Ao mesmo tempo, você consegue pré-fixar uma taxa contratada e que você tem essa previsibilidade, você sabe que você vai exercer aquilo, principalmente quando a gente fala em Tesouro Americano, que honra, e o histórico dele vem provando isso, aquilo que ele tem como algo pré-determinado, ou seja, a taxa contratada, você consegue pré-fixar isso por 5, 8, 10, 15, 20, 30 anos e garantir essa taxa nesse tempo de alocação. Para fins de planejamento previdenciário, essa é uma oportunidade muito boa, né? Exato, até porque se a gente for pegar esses títulos que têm vencimentos acima de 1 ano, até para fins educacionais de novo, o Tesouro Americano lá fora, ele é dividido em 3 classes. Você tem o que a gente chama de Treasury Bill, que são aqueles títulos do governo americano que têm vencimentos abaixo de 12 meses. Então 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 9 meses, 12 meses. Você tem os Treasury Notes, que são vencimentos entre 1 e 10 anos. Então você tem ali 1 ano e meio, 2, 3, 15, 10. E você tem os Treasury Bonds, que são vencimentos acima de 10 anos. Esses títulos que têm vencimentos entre 1 ano para frente, eles têm dinâmica de distribuição de juros semestral. Então o cara que ele está pensando numa carteira previdenciária, ele consegue trazer isso junto com essa taxa pré-fixada, tendo esse cupom de 4,6%, 4,8%, 5% ao ano em Tesouro Americano, ou seja, 2,5% cada semestre. E ele consegue somar esse retorno, que para a pessoa física ele é taxado em 15%, ok, mas ainda se torna muito atrativo. Ele vai reinvestindo isso na carteira dele pensando lá na frente. Então é uma dinâmica interessante hoje para quem tem essa cabeça previdenciária. Inclusive os fundos de pensão do Brasil, eles têm olhado muito mais esse mercado de bonds americano. Muito interessante, né? Porque você consegue ir formando um patrimônio previdenciário que inclusive pode te permitir com mais facilidade uma mudança de vida até para um outro país no futuro. Se você pensa na vida depois de se aposentar e morar em outro país, seja Estados Unidos, seja Europa, enfim, você está com patrimônio em dólar. Não, e se a gente pensar o seguinte, não, a pessoa tem aqui a carteira dela no Brasil e foca em juros mensais, foca em juros semestrais, não vai mudar nada, ela vai conseguir planejar isso da mesma forma, com dinheiro fora, protegendo o dinheiro da variação cambial e facilitando uma mudança que pode acontecer ou não, mas mesmo assim, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela começa pelo menos a ter o sonho de conhecer os Estados Unidos, fazer uma viagem com a família, coisas desse tipo que vão aproximá-la cada vez mais de tudo isso que a gente está falando aqui. Por que eu vou investir lá? Ela vai ver, você mandou a foto lá, você vai ver as coisas funcionando muito melhor do que funcionam aqui, por exemplo. Você vai ver o funcionamento da empresa que talvez você esteja investindo. E aquilo te aproxima da realidade de investimento, né? E eu queria te perguntar uma coisa. Desculpa. Para começar, vamos imaginar que a pessoa não quer botar os 25% da renda dela. Vamos imaginar que ela quer começar devagar. A gente sabe como funciona isso, o famoso teste. Qual é o mínimo, João? O mínimo para a pessoa começar a fazer isso? Qual é o procedimento ali operacional do momento zero que ela toma a decisão até o dinheiro chegar aplicado lá nos Estados Unidos? Eu acho que esse é um ponto relevante para, caso alguém queira fazer isso, vai ter todo o processo ali em mente, né? Então vou começar aqui pelo operacional, vamos na linha cronológica. Vou começar pelo operacional e depois a gente fala dos mínimos eventualmente. O operacional, antigamente ele era muito complicado. Por quê? Você só conseguiria investir se fosse por meio de uma instituição americana. E a burocracia do mercado americano é muito grande. Primeiro, para você abrir a conta no banco, você teria que estar lá presencial, você teria que levar o comprovante de endereço pessoalmente, enfim, era muito burocrático o processo. Hoje, por meio dessas corretoras, e aí o que a gente trabalha lá dentro é a Avenue, que eu tenho total prazer em recomendá-la para qualquer um. Por meio da Avenue você consegue fazer a abertura de conta em menos de 10 minutos, é um processo muito rápido.
Ali você já vai ter 120 mil dólares de limite de câmbio para mandar e voltar durante o ano. Você consegue apurar mais limite dependendo, obviamente, do documento que você manda. Então, em mais ou menos 1-2 dias úteis essa conta está aberta, tá? Então, o processo operacional de abertura de conta ele é muito simples. A transferência do recurso é igual uma transferência nossa aqui, né? Poxa, eu tenho conta numa instituição, numa corretora brasileira. Qual que é o processo que eu faço? Eu mando o recurso do meu banco para a corretora, dentro da corretora eu faço o investimento. Lá fora, a mesma coisa. Então, tenho conta no banco, faço uma TED, um PIX para a corretora. Na corretora eu vou fazer o câmbio, porque eu vou estar dolarizando o meu patrimônio. Feito o câmbio, eu consigo fazer os investimentos. Tá? Então é um processo muito simples, mas que antes não era. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você não vai ter uma conta num banco americano. Você vai ter uma conta numa corretora americana. Tá? Entendi. E aí, por meio dessa corretora, que vai distribuir os produtos que hoje você tem no mercado americano, você consegue fazer esses investimentos, entendeu? Não é uma conta que você vai movimentar como você movimenta uma conta corrente. Você então, tem ali... dentro da Avenue, mais especificamente, aí não é qualquer corretora, isso vai mudar de instituição para instituição. Além dessa conta investimento, eles proporcionam também a conta corrente integrada. Então, tenho um dinheiro investido num fundo, vou viajar para os Estados Unidos em janeiro com a minha família. Eu consigo tirar o dinheiro do fundo, colocar na conta corrente e utilizar um cartão de débito? Consigo. A Avenue proporciona esse cartão de débito internacional para ele utilizar na viagem no exterior. Então você tem essa integração e que não é qualquer corretora que tem hoje, tá? Entendi. Mas isso não é a mesma coisa, ou não sei, que aquelas contas globais que a gente vê. A parte de conta corrente, sim. Né? A conta global, ela se resume em: eu tenho um cartão de débito internacional, eu tenho um câmbio que é mais barato do que o câmbio tradicional do banco, e aí eu vou utilizar esse cartão internacional dolarizado em euro, em iene, yuan, ao longo do mundo. Que hoje mesma coisa. Hoje é o jeito mais prático, né? É o mais prático e é o mais barato. Até porque se eu for com um cartão de crédito, por exemplo, para Flórida, você vai gastar o IOF, né, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, de 5,38 para cartão de crédito. E o banco, ele cobra o que a gente chama de spread cambial, que é o custo para ele fazer essa operação de câmbio para você. E no banco, para pessoa física, isso costuma ser muito alto. Eu já vi, pra você ter uma noção, eu já vi spread de 6%. Sim. Então o cara ele vai ter um custo de quase 12% para dolarizar o patrimônio e gastar o dinheiro lá fora, em toda a compra. Que ele vai fazer câmbio toda a compra. Fora que no crédito você ainda fica suscetível, no cartão de crédito, à variação cambial. Né? Perfeito. Também. No cartão de débito dessas instituições que oferecem essas contas digitais dolarizadas em euro, iene, yuan, basicamente o IOF ele é muito menor, ele passa para 1,1. E o spread cambial, ele é muito menor também. Então, varia de 2 para 1, dependendo do volume de câmbio que você faz. E já está dolarizado. Todas as compras que você faz na Flórida, já está fazendo direto em dólar. Você não tem câmbio, você não está suscetível à variação cambial. Se você for parar para pensar em papel moeda também, né? Vou comprar dólar aqui para viajar, vou comprar euro para viajar. Pô, você ainda tem um risco ali, segurança. E tem outro ponto, tipo, né? Porque na conta você vai passar teu cartão de débito e... O dólar que é utilizado pelas essas casas de câmbio que você vai trocar o físico é o dólar turismo. Sim. Que é mais ou menos, se a gente for falar do dólar, é mais ou menos 20 centavos por dólar comprado de diferença. Sim. O câmbio que essas contas digitais utilizam é um câmbio comercial. É muito mais barato. Tá? Não, para viagem não tem coisa melhor. Não tem coisa viajei melhor. Agora e fiz isso, é o que eu costumo fazer quando eu viajo. E tem, fora que tem uma praticidade no próprio local. Né? Tem lugares que não aceitam mais o dinheiro em si, a nota, né? Você está pagando o cartão. Então, essa conta global, ela não é a partir dela que você vai investir, ela está equiparada a... Ela está integrada na conta investimento. A conta investimento, inclusive o IOF da conta investimento, ele é mais reduzido ainda. Ele chega a 0,38, tá? Então é um custo muito menor que o investidor tem para dolarizar patrimônio e que antigamente não era. Esse IOF era de 6,38 para dolarização. Então, por meio da conta investimento que são feitas essas alocações no exterior. A conta Bank é uma integração dentro da conta da Avenue, por exemplo, para você conseguir resgatar de um fundo, resgatar de uma aplicação,
mandar para a conta corrente e utilizar o cartão. Entendeu? Funciona então de uma maneira muito parecida com o de uma corretora que também tem um banco associado ali. Sim. Vamos usar a XP aqui como exemplo. A XP ela tem a conta investimento e ela tem a conta digital. A conta digital vinculada ao cartão e a conta investimento para você acessar os investimentos aqui do Brasil. Quero utilizar o cartão da XP? Posso? Posso. Eu pego da minha aplicação, coloco na conta digital e utilizo o cartão. Da mesma forma nessas corretoras a lógica internacionais, a lógica é a mesma, não muda, tá? Entendi. Sobre o mínimo, já entrando nesse ponto, e aí integrando com aquele ponto que a gente falou, o que eu tenho nos Estados Unidos à minha disposição, né? A gente falou da renda fixa, que são os títulos pré-fixados. Em renda fixa você tem os fundos de investimento, e que aqui no Brasil a gente está acostumado a fundos que têm exposição ou até replicam fundos americanos, né? E os ETFs, que são os famosos fundos de índice, né? Ele tem ali uma referência que a gente chama no mercado de benchmark, e o objetivo dele é simplesmente seguir aquilo que ele tem como referência, né? O fundo, um pouco diferente disso, ele tenta superar essa referência dele, tá? Em renda variável, você tem as ações, que lá fora a gente chama de stocks, você tem os ETFs também de renda variável, você tem os fundos imobiliários do Brasil, né, que lá a gente chama de Real Estate Investment Trust, que são os REITs, né, que não são fundos, são empresas do mercado imobiliário, que focam muito na distribuição de dividendo, e você tem os fundos de investimento em renda variável. Tá? O mínimo ele vai depender da classe de ativo. Tá? Na prática, eu costumo dizer que para começar você precisa de R$200, porque você não consegue fazer um câmbio menor do que $50. Tá? Nenhuma dessas corretoras, contas digitais, você vai conseguir fazer um volume menor. Na alocação vai depender do tipo. Tá? Então, na ação, diferente do Brasil, que aqui a gente precisa comprar lote de 100 ou então fracionado, lá a gente consegue comprar a fração da fração. Então, lá eu consigo comprar 0,05 ações da Facebook, da Meta. Aqui no Brasil, não. Consigo comprar o fracionado, mas do lote, não o fracionado da unidade, né? Então o mínimo ele vai depender de fato de quanto que você tem ali nesse mercado de ações, tá? Tem corretoras que estipulam o mínimo, então você não consegue investir menos de $25, tá? ETFs, mesma dinâmica, né? Então vamos levar $25. $25, que deve dar mais ou menos aí 90, 100 reais, né? Os ETFs, a mesma dinâmica. Os fundos mudam um pouco, tá? Porque lá fora, isso é um ponto que a gente pode tocar, que é da parte sucessória. Lá fora a gente tem o imposto de transmissão, o imposto de sucessão americano, que ele é muito alto. Ele varia de 18% a 40% para investidor não residente, acima de $60 mil investidos em ativos de solo fiscal americano. Então ações americanas, ETFs americanos, fundos americanos. Dentro dessas instituições que a gente tem parceria, a gente disponibiliza o que a gente chama de mutual funds, que são fundos que a própria casa comercializa com a gente e que são isentos da sucessão americana. E esses fundos, eles têm mínimo. Então o mínimo para a gente aplicar em fundos, por exemplo, da JP Morgan, são $1.000. Da Morgan Stanley, $1.000. Então dependendo da casa, já vi fundos de 5. Por exemplo, o Pinco, que é uma grande gestora do mercado de renda fixa, tem mais de $4 trilhões sob gestão, é $10 mil de mínimo. Então depende da casa e da classe de ativo. Isso parece no Brasil também, né? Tem fundos que tem... Sim, você tem fundos para investidores qualificados, você tem fundos para investidores profissionais, enfim. Quando a gente fala da renda fixa, lá fora os títulos de renda fixa, e aqui no Brasil eu não sei dizer muito bem se a dinâmica é a mesma, mas você pode confirmar isso para mim. Lá fora os títulos de renda fixa eles são emitidos em lotes de 200 unidades, sendo que cada unidade é emitida a $1.000. Então, na prática, se a gente fosse direto no cru do mercado, eu só conseguiria comprar títulos de renda fixa do governo, de empresas brasileiras emitidos em dólar, ou então de empresas americanas, com um mínimo de $200 mil. Só que o que é feito em prol da liquidez do mercado? Eu vou ratear isso em lote. Então, para corporate bonds americanos, que são títulos de empresas brasileiras, de empresas americanas, eu consigo comprar acima de $10 mil. Hoje a gente já está disponibilizando acima de 5 na Avenue. Para títulos do governo americano, antes era rateado em 4 lotes de 50. Hoje já são lotes de 10. Então, acima de $10 mil a gente já consegue investir. Em títulos de empresas brasileiras, algumas $50 mil, outros $10 mil. Então, de novo, vai depender primeiro da empresa. Empresas com menos liquidez tendem a fazer lotes maiores. Tá? Quanto mais líquido é o mercado,
menor é a quantidade que você consegue comprar. Aqui basicamente título público é a partir de R$30, né? Então, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, pré-fixado, você consegue acessar com valor de menores. Né? Exato. Mais alguma? Não, muito interessante, porque na verdade é um universo assim, a ser explorado de muitas oportunidades mesmo, né? E então a gente poderia dizer assim que dentro de uma visão para planejamento previdenciário, que eu digo, o que eu chamo de planejamento previdenciário nessa linha? A geração de renda passiva a médio e longo prazo. A gente pode imaginar ali que investir em títulos do Tesouro Americano, investir em empresas focando nos dividendos, e em fundos também que acabem tendo essa ideia da devolução da renda, do pagamento de juros de forma periódica, pode ser uma alternativa muito interessante para o mercado brasileiro, né? Eu costumo dizer que o investidor que ele está pensando com essa cabeça previdenciária, ele vai ter 3 ativos ali que vão suprir essa necessidade dele. Primeiro é o título de renda fixa, que antigamente não era usado. Os fundos de pensão americanos, os fundos de previdência não usavam renda fixa como investimento, era mais o caixa ali para ele conseguir aproveitar uma oportunidade. Hoje você já consegue utilizar isso ao seu favor, então você consegue colocar em título do governo americano, você consegue comprar a dívida do Goldman, do JP, que são empresas muito grandes e que pagam juros semestrais. E aí, dependendo do capital investido, você consegue unir isso a todos os meses você ter juros em conta. Que vem bruto, você paga 15% sobre isso, tá? Aqui no Brasil. O segundo tipo de investimento para o cara que está pensando com a cabeça previdenciária são os REITs, que é o Real Estate Investment Trust, que aqui a gente pode chamar do fundo imobiliário. Aqui no Brasil, o fundo imobiliário ele é obrigado a distribuir 95% do lucro líquido ajustado ao caixa dentro do semestre. Ele precisa fazer essa distribuição, essa regulamentação. E eles linearizam a distribuição. Então, todo mês, eles distribuem um pouquinho e o cara que investe com a cabeça previdenciária que tende a gostar muito desse tipo de ativo, né? Hoje, esse investimento para a pessoa física aqui é isento de imposto de renda. Lá fora, o dividendo ele é taxado na fonte em 30%. Tá? Isso, obviamente, vai reduzir o volume que ele tem, mas vai ajudar ele a unificar aí sua renda passiva. Tá? Então, os REITs eles são obrigados a distribuir 90% no semestre. E eles não linearizam, eles distribuem 2 vezes ao semestre, ou seja, uma a cada trimestre. E aí você pode investir por meio dessa classe de ativos, dada a obrigação. E você tem as empresas grandes pagadoras de dividendos e os ETFs, que são pagadores de dividendos também. Tá? Então... E aí nessa linha de tributação, nós temos tem a tributação que incide lá, e depois quando a pessoa traz o capital para o Brasil, como é que funciona? A tributação é da seguinte forma. Aqui dentro do Brasil a gente está acostumado com uma tributação que ela vai variar de classe de ativo para classe de ativo. Lá por conta da maturidade do mercado, ela é muito mais proveniente ao tipo de operação que se faz. Então o dividendo lá é taxado na fonte. O que você faz? Qual que é a ação que você tem? É na declaração de ajuste anual do ano seguinte, você informar que recebeu. Você não paga mais nada aqui. Tá? Se você não informar, você tem a bitributação dado o ganho de capital. Tá? Quando você tem um ganho de capital no exterior, então eu tenho ações da Apple, comprei a $100 e vendi a $150, eu tive 50% de ganho de capital na minha operação. Se eu vender dentro do mês um volume menor do que R$35 mil, eu fico isento desse ganho de capital. Não preciso pagar nada de imposto nem lá nem aqui. Eu coloco o dinheiro no bolso e posso usufruir esse dinheiro fora, posso trazer para o Brasil, posso reinvestir esse recurso. Se eu vender no mês acima de 35, sobre o ganho de capital, eu pago 15% aqui no Brasil. Quando eu tenho a distribuição de juros, então tenho o título do governo americano, daqui a 6 meses ele me distribuiu $1.000 de juros. Sobre esse juro, que é encarado como ganho de capital, eu pago 15% aqui no Brasil. Então a tributação, aqui no Brasil você tem, por exemplo, CDB, você tem tabela regressiva, né? Se você tiver ganho de capital em fundo de ação é 15%, se for fundo imobiliário é 20%, então isso vai mudando de classe para classe, lá é muito mais por tipo de operação. Ganho de capital, 15%, dividendo, 30%. Então no caso dos bonds, que é o título do Tesouro Americano, a tributação aqui 15% e lá vai incidir também. Não paga, por quê? Porque você é um investidor não residente americano, então você não declara nada lá, você paga aqui. O único imposto que fica
dentro dos Estados Unidos, que já chega líquido na conta, é o dividendo. Ele é taxado em 30%, e aí ele já chega líquido, você só informa no ano seguinte que você recebeu isso aí, pra você não ter uma bitributação. Entendi. Eric, muita coisa bacana, né? Muita coisa bacana, um assunto diferente, cara. Tenho certeza que a galera não tem tanto acesso à informação, né? Por isso quando você botou a foto lá, com certeza já seria uma pauta, mas eu fiz questão de antecipar, porque eu quero que o brasileiro aprenda a investir melhor, que ele saiba as opções, que ele não fique jogado lá na instituição financeira com as piores opções, aquele dinheiro suado que você trabalha tanto para conseguir juntar a vida inteira, sendo mal trabalhado, maltratado, não tendo uma diversificação que poderia, né? Então eu acho esse trabalho muito importante. Falar de internacional é um ponto bem relevante. Eu tô fazendo agora, vou começar um trabalho no meu Instagram, eu já fiz antes de imobiliário, agora eu vou fazer principalmente de internacional, que é trazer essa parte educacional. Então, toda a parte de resposta, de perguntas, de dúvidas em caixinha de pergunta eu faço no Instagram, é o @eu.joãosimões, tá? Quem quiser me seguir lá para, enfim, aprender um pouco mais, eu vou começar com essa parte educacional internacional, porque, de novo, nunca foi trivial, ainda não é, e a gente está nesse trabalho duro aí todo dia para tornar trivial, dado todo o benefício que tem e o cenário que corrobora para isso. Eu vou lá no @eu.joãosimões, vou colocar várias perguntas lá. Coisa boa. Vai ser um prazer respondê-las. João, queria agradecer demais. Aprendi muito hoje e tenho certeza que todo mundo também aprendeu. E quero ter a oportunidade de conversar com você outras vezes aqui, porque não tenho dúvidas de que assim, a gente teve uma visão geral, mas sempre tem oportunidades e momentos diferentes, né? Então seria um prazer recebê-lo aqui novamente, como foi dessa vez. Eu agradeço muito. Claro, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. Te agradecer demais, João. Acho que é um assunto super relevante. Economia é cíclica e se a gente falar de internacional daqui a um ano, provavelmente teremos assuntos novos, né? Então isso é muito necessário. Espero que o João volte também. Muito bom te receber. Só chamar que eu venho. Prazer todo meu. Obrigado. Dicas de planejamento previdenciário, investimento de forma geral, mas aqui nessa linha do assunto que eu sou apaixonado, que é previdência. Nossa, como hoje foi interessante. Muito obrigado, pessoal. Então, até o próximo Vírgula Jurídica, onde o saber não tem ponto final.